toma conta de nós, toma conta de nós, Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. O servo fiel. Nós ainda estamos bebendo da Santíssima Trindade, do Santíssimo Amor de Deus. Deus que nos ama, e como a gente não pode dividir Deus, por isso o Senhor é único no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, quando olhamos para o Filho, vemos o Pai e o Espírito. Mas quando nós estamos em uma relação de servo fiel, da fidelidade que temos que ter com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a fidelidade de Deus. Para melhor explicar isso, também devemos olhar para a família. O pai, a mãe e o filho. A Sagrada Família. Porque ali acontece a junção da fidelidade com Deus. Então é da família que nasce a verdadeira religião, a verdadeira ação de Deus, a verdadeira graça de Deus, a verdadeira ação do Espírito Santo dentro da família. É dentro da família que vai acontecer o mistério da graça de Deus. O mistério que sou eu. Vamos fechar os olhos e imaginar assim: eu. E o que somos diante de Deus, e o que queremos ser diante do Senhor. E hoje a palavra do Senhor vai dizer para nós sobre a fidelidade, a minha fidelidade com Deus. Ou eu sou prisioneiro das coisas do mundo, das coisas que me prendem para fora e que me tiram da família. Quantas pessoas hoje não querem mais família, não querem mais viver a família, não querem mais produzir a graça de Deus através da família. Quantas pessoas estão fazendo opções egocêntricas, egoístas, que fogem do seio da família. Por isso hoje nós vamos meditar com o Espírito Santo. Nós vamos meditar com a graça de Deus. O servo fiel, olhando para a Trindade Santa e a Sagrada Família. Eu como servo fiel. Em um mundo onde também temos dificuldade com o dizer a verdade. Parece que o próprio sistema que estamos vivendo, ele está nos afastando também do que é verdadeiro, do que a gente chama de veritas, aquilo que é verdadeiro. Não a minha verdade, mas eu como um ser verdadeiro e fiel. Então a fidelidade, essa eleição por ser fiel, essa eleição de Deus na nossa vida. E aí nós vamos fazendo um monte de coisas erradas, porque somos infiéis. Às vezes a gente pergunta coisas simples, coisas que têm uma simplicidade tão grande, e nós vamos nos tornando infiéis.
Vocês já imaginaram assim que coisas que são simples para nosso dia a dia, abrir a palavra de Deus, ler um versículo, um capítulo da palavra de Deus, isso é uma coisa tão simples, mas nos tornamos infiéis nessa simplicidade. Quantas vezes na nossa vida nós vamos nos afastando da vontade de Deus tranquilamente? Vamos dizendo não a coisas e afastando da vontade de Deus. É por isso que nós devemos questionar a nossa fidelidade. Quando a gente vai nos mercados, eles costumam dar um cartãozinho para a gente, dizendo assim: isso aqui é seu cartão de fidelidade. Depois de 10 vezes que você comprar, você tem direito a um brinde. Às vezes eu olho para aquilo e fico pensando nessa relação que nós também temos com o Senhor. Mas o Senhor não faz como esse supermercado que vai nos dar um cartão de fidelidade. Não. Ele é fiel em suas promessas o tempo todo. O tempo todo. O Senhor é fiel nas promessas dele na nossa vida. Então isso é muito importante quando nós estamos olhando para a fidelidade. E que a nossa fidelidade não seja a fidelidade como essa do supermercado que eu falei. Eu só estou perto de Deus porque eu quero algo dele. Porque no dia que ele me der aquilo que eu desejo, a minha fidelidade com ele acabou. Eu começo a me afastar. Eu começo a viver pela beirada como eu já vivia. Eu começo a me isolar. É por isso que é importantíssimo nós olharmos para o servo fiel. Vamos fechar os olhos e até pedir perdão a Deus das vezes que nós somos tão infiéis ao Senhor. Às vezes que nós ocupamos de coisas que não são aquilo que o Senhor verdadeiramente ama. Às vezes que mudamos até mesmo a nossa forma religiosa de ser, buscando a infidelidade de Deus. Por isso que o Salmo 42 e também lá no livro de Isaías 42 vai nos dar pistas de uma fidelidade ampla, de uma fidelidade maravilhosa com o Senhor. É muito importante para nós observarmos nesse tempo como nós estamos sendo infiéis ao Senhor. Abrir os olhos, como aqui em Isaías vai dizer para nós, abrir os nossos olhos, escancarar a nossa visão. Tem um contexto aqui que diz assim: eu sou o Senhor e esse é meu nome. Eu sou o Senhor e esse é meu nome. Vamos dizer o nome de Jesus. 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 E agora você vai fechar os olhos e centralizar Jesus na sua alma. Vai dizendo assim: Jesus. 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 Me torne um servo fiel.
isso que nós precisamos. Olhar para Jesus e compreender. E quando nós vamos para a família, nós também vamos para a fidelidade. Quando nós entramos no seio da nossa família, nós devemos pensar com o Espírito Santo sobre a fidelidade. Como nós estamos sendo infiéis. Como nós estamos sendo pessoas infiéis. Como nós estamos produzindo tanta infidelidade. Vamos até fazer o sinal da cruz na nossa mente. Que nós passamos o tempo todo com as infidelidades. Promovendo, pagando, vivendo, consumindo situações aonde nos afastam de Deus. Olhar para a verdadeira religião é olhar para a Santíssima Trindade. Olhar para a Santíssima Trindade é ver a Sagrada Família. E olhar para a Sagrada Família é ver a fidelidade com Deus. E quando nós olhamos para a Sagrada Família, nós estamos olhando para a fidelidade. A fidelidade de São José, a fidelidade da Virgem Maria e a fidelidade de Jesus ao Pai e ao Espírito Santo. Por isso não tem como nós nos desligarmos. Por isso que a Santíssima Trindade mora com a Sagrada Família no céu, porque não tem como desligar as coisas de Deus que foram unificadas. Como ser fiel nesse tempo? Com a simplicidade da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos norteando no caminho e ela vai nos indicando como chegar no final. Por isso nós devemos não ter preguiça de ler a palavra do Senhor, de saber a palavra do Senhor, de compreender a palavra do Senhor, de meditar a palavra do Senhor. Conheci uma pessoa e quando nós estávamos conversando, ela disse assim para mim: eu não tenho estudo, mas eu aprendi a mexer no celular. Eu aprendi a gravar. Então, como que eu fiz? Eu ligava a televisão na Santa Missa e gravava as leituras todos os dias. E eu prestava atenção no que era lido e falado, e depois eu ouvia as partes bíblicas. E agora eu tenho um grande entendimento do que Deus fala conosco, mesmo não tendo leitura. Por isso que eu digo que a palavra de Deus, ela é poderosa. O poder de Deus através da palavra dele. Mas de nada acontece se nós não formos fiéis. Ela gravou todos os dias durante 4 anos. Até que ela pensou: agora eu preciso apenas prestar atenção naquilo que é lido, porque eu mesma tomo e tiro as conclusões do que Deus está falando ao meu ouvido. Vamos fazer o sinal da cruz no nosso ouvido, para que a gente possa ouvir melhor aquele ressoar de Deus dentro da gente. Só não acontece
mais milagres, mais ações, porque não temos a capacidade de pegar a palavra de Deus e ter comunhão com a palavra do Senhor. A fidelidade com Deus começa em conhecer quem é o Senhor, conhecer a natureza daquilo que lemos, conhecer da onde que vem a palavra do Senhor, dar o entendimento do que o Senhor deseja para nós. Em Isaías vai dizer que nós devemos proclamar, gritar, clamar, que nós devemos observar os ensinamentos de Deus sobre a verdadeira religião. E a verdadeira religião é a fidelidade que devemos ter com o Senhor. Nossa verdadeira religião não está em homens, nem máquinas, nem nada. A nossa verdadeira religião está na fidelidade. Fidelidade que devemos ter uns com os outros. Fidelidade que devemos ter com a nossa vida. Fidelidade que devemos alcançar com amor. Em um tempo de infiéis. E se nós temos infidelidades que nos afastam do amor de Deus, devemos ir para a confissão. Devemos nos afastar disso e constituir uma vida não desregrada, mas uma vida que é regada pelo Senhor, regada pela presença do Senhor. Em um tempo onde coisas tão difíceis, aparelhos, que nos levam à compreensão e que nos afastam, como celulares e tantas coisas, estão nos afastando da fidelidade principal com o Senhor. Devemos tomar o controle da nossa vida. Vamos colocar a mão assim no coração. Pensar. Massageie o coração. É Deus que está controlando a sua vida? É você que está controlando a sua vida? Ou são as pessoas que estão controlando a sua vida? E hoje nós vamos fazer um pedido ao Espírito Santo. Vamos pedir para que o Espírito Santo controle a nossa vida. Porque quando Deus está no controle da nossa vida, com certeza as coisas vão andar bem. A nossa natureza vai assimilar a fidelidade de Deus. Porque Deus está no controle da nossa vida. Controla, Senhor, a nossa vida. Só o Senhor tem um remédio certo para o controle da nossa alma. Enquanto eu estou falando isso, o Senhor está falando de tristezas e tristezas e tristezas, e essas tristezas é só por conta da infidelidade. Somos infiéis. E na nossa infidelidade, nós vamos causando uma lacuna de tristeza. Porque isso nos afasta do amor. Do amor verdadeiro, da pureza desse amor, da responsabilidade desse amor. E assim o Senhor vai desdobrando aquilo que está fechado em nós, para que aconteça a fidelidade. Agora abre os olhos, olha para a pessoa do lado e diz assim: saia da preguiça. Saia da preguiça. Saia da preguiça. Vocês estão rindo por quê? Porque quando nós saímos da preguiça, nós somos fiéis. Tudo isso é porque temos preguiça de viver o que Deus quer para a nossa vida. Só isso. Mais nada.
temos preguiça. Um dia conversando com a menina, e ela rindo, né, que ela tinha 5 pretendentes para namoro. Eu disse assim, você pode agradecer o Senhor, né? Dizer assim, Senhor, né? Mas ela falou assim, eu tenho uma preguiça tão grande de casar. Eu dei uma risada, que eu pensei assim, gente, eu rezo tanto para tantas pessoas que pedem o matrimônio, ela tem a oportunidade de ter 5 pretendentes, ela tem preguiça de quê? De casar. Eu disse, menina, arranca essa preguiça. Hoje ela tem um esposo, fez até uma escolha boa, vive o que todo mundo vive, as verdades do nosso dia a dia. Mas o que ficou disso é o quê? É que nós muitas vezes deletamos as coisas de Deus por preguiça. Não queremos fazer, não queremos interpretar, não queremos viver a vontade de Deus. Aí olha para a pessoa do lado e diz assim, ei, preguiçosa. Pode olhar com fé. Entendeu? Pode olhar com fé e dizer assim, ei, preguiçosa. Entendeu? Porque Deus vai nos libertar de toda essa preguiça. E quando a gente pega, ainda tem um negócio que a gente chama de topor, não vou entrar em detalhes não, vou só falar assim, que é o quê? Uma condição que temos, e que esse topor nos leva à infidelidade, no afastamento, nas coisas humanas, nas coisas que vai nos tirando da vontade da Santíssima Trindade, da vontade que podemos dizer da família. E a gente vai por outro mecanismo, por outra visão, porque achamos difícil conhecer o Senhor. E é por isso que deletamos a palavra de Deus. É por isso que fugimos do conhecimento profundo de Deus através da sua palavra. Através do centro que a palavra de Deus vai fazer na nossa vida. Aí nós vamos rachando. E além de tudo, nós vamos criando uma palavrinha chamada fuga. Como é difícil essa palavra? Fuga. Fuga da vontade de Deus. Porque se não estamos com o controle do Espírito Santo, estamos fugindo do Espírito Santo. Fuga. Fuga. Aí dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói lá. A Eliette costuma dizer para mim que Santa Teresa fala que dói desde o fio do cabelo à unha do pé. Fuga. Fuga de fazer a vontade de Deus. Aí nós começamos a inventar situações. Por que você não foi na missa? Ai, estava doendo aqui. Ah, por que você não fez? Você não leu a Bíblia? Você não interagiu com o Senhor? Ai, tal. Quando também começamos a falar mal das pessoas, também. Sabe por que eu não fui na igreja? Porque lá na igreja tem fulana, lá na igreja tem fulano, lá na igreja acontece isso, lá não sei o quê. Quando também falamos mal, também. Quando estamos editando situações por conta da fuga. Eu quero fugir. Eu quero fugir de enfrentar a verdade que Deus está falando comigo. E a verdade, ela dói. Dói ou não dói? Agora pergunta para a pessoa do lado se doeu quando você chamou ela de preguiçosa. Pergunta aí. Não, eu sou preguiçoso mesmo. Entendeu?
Tem a Bíblia com ele, lá na mochila dele. Por isso é que nós devemos olhar isso muito de perto. Como nós estamos infiéis. A nossa meditação desses dias é pensar todos os dias como nós estamos tão infiéis. Eu estava vendo uma pessoa falando, né, da vida nesses coisas da internet, e a pessoa chegou e falou assim, pegou o esposo em uma situação errada dentro de um motel, uma situação difícil, mas eu fiquei assim pensando naquela frase. Ela mandou ele embora, eu disse, onde que eu vou morar? Ela falou, lá no motel. E aquilo eu comecei a rir com aquilo, porque eu vi a situação que o nosso povo está vivendo da infidelidade. Da infidelidade que estamos tendo. Nós estamos saindo para fora e pegando todo o lixo que tenha do lado de fora, porque o lixo tem que permanecer do lado de fora da nossa casa. Nós não vivemos no lixo. Vamos inclinar a cabeça e pensar isso um pouco. Nós não vivemos no lixo. E todo o lixo tem que ficar do lado de fora. É isso que nós devemos aprender dentro da fidelidade com o Senhor. Dentro de olhar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo e dizer que tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é abandonado, tudo aquilo que é rejeitado tem que ficar do lado de fora. Por isso a palavra do Senhor é concreta nisso. Ficarão de fora, ficarão de fora, ficarão de fora, porque lá não pertence esse mistério. E que esse mistério ele seja cortado da nossa vida dentro da nossa fidelidade com o Senhor. Eu quero que, de olhos fechados, nós olhamos agora uma das principais ações de São José. Quando ele disse, levanta e vamos para o Egito. Levanta e vamos para o Egito. Às vezes nós precisamos olhar a fidelidade que devemos ter com o Senhor. E dentro daquela mesma ação, os reis magos foram para outro lugar, passaram para outro caminho, mudaram de direção. E hoje nós vamos pedir ao Senhor, protege, Senhor, o que é nosso, nem que tenhamos que mudar de direção, nem que tenhamos que mudar a direção, porque hoje o controle da nossa vida está com o Espírito Santo. O controle da nossa história está com o Espírito Santo. O controle das coisas está com o Espírito Santo. E ali José permaneceu até o Senhor ordenar, até o Senhor dizer, volta para Nazaré. A fidelidade que devemos ter com o Senhor. A guarda da fidelidade de Deus. Um amor infinito com o Senhor. Fidelidade na Santa Missa. Fidelidade nas nossas confissões. Fidelidade ao ler e observar a palavra de Deus. Fidelidade ao tempo que estamos vivendo. Fidelidade a ações do Espírito Santo. Vamos sair da bolha que criamos em volta de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.